não tem? Tem, mas agora vocês estão em vantagem até. Pois é, isso que... 17 minutos pra falar. Tá, então vamos lá. Eu vou, mesmo assim eu vou andar mais rápido, porque na primeira eu já segurei o Edmundo aqui. Boa tarde a todos, meu nome é Elter, trabalho no escritório local da Emater aqui de Lavras. E nós vamos falar um pouco para vocês a questão de adubação de lavouras cafeeiras. O colega Edmundo depois vai se apresentar, ele vai falar um pouco sobre micronutrientes e nós vamos falar sobre macronutrientes. A intenção aqui não é, como é que chama, ensinar ninguém a fazer adubação, né? Mas é chamar a atenção para alguns pontos onde a gente possa estar errando e perdendo tanto qualidade como produtividade. Bom, quando a gente fala em adubação, a gente pensa em dar para a planta aquilo que a planta está precisando e não o que a gente acha que ela precisa. E para mim saber o que a planta está precisando, a primeira coisa que eu preciso saber é o que? Fazer o que? Análise de solo. Análise de solo. Se eu não tiver uma análise de solo, não tem como eu fazer uma recomendação de adubação. Porque o que você faz? É o que tem, você vai ver o que tem no solo, o que a planta precisa e você vai colocar o restante que está faltando. Então, os macronutrientes são aqueles nutrientes que a planta precisa em maior quantidade. Como ela precisa em maior quantidade, aonde é a boca da planta? Raiz. Na raiz. A boca, eu costumo falar assim, bem grosseiramente, então a boca da planta é a raiz. Então, esses macronutrientes, como ela precisa em maior quantidade, devem ser fornecidos em adubação via solo, certo? E as maneiras, né, desses nutrientes você fornecer, você tem os adubos formulados, seja ele químico ou organominerais. Aqui o exemplo de uma fórmula, nitrogênio, fósforo e potássio, 20-5-20. Toda a fórmula que você vai pegar, 4-14-8, 20-0-20, 30-0-10, é sempre nitrogênio, fósforo e potássio. Ela pode vir acrescida de outras, tá? De outros micronutrientes, ou depende da fonte que você fez de enxofre, mas os três básicos são esses. Bom, temos ainda, como eu disse, em fórmulas e podemos fornecer os elementos separados também. Às vezes, pela análise de solo que você fez, não precisa de potássio, não precisa de fósforo, você vai fornecer o nitrogênio. Como? Através do sulfato de amônio, da ureia, de nitratos, entre outras fontes. Fósforo, se for fornecer só fósforo, fazer uma fosfatagem, o que for, superfosfato simples, supertriplo, fosfato naturais. Potássio, cloreto de potássio, nitrato de potássio, tá? O cálcio e o magnésio, a fonte mais barata e bastante eficaz que nós temos é o calcário. Mas para se aplicar o calcário, precisamos de análise. Se não tiver análise de solo e botar calcário onde não precisa, você vai complicar mais o seu problema. E se você não aplicar esse calcário, se estiver precisando dele, a absorção dos nutrientes que você colocar, ela vai ser muito menor que você já tivesse colocado o calcário. E o enxofre, através do sulfato de amônio, superfosfato simples e o gesso. Gesso eu chamo a atenção. Eu não receito gesso com análise de 0 a 20. Isso a pesquisa manda você fornecer somente com análise de 20 a 40. Eu vejo muita gente mandando aplicar gesso com análise de 0 a 20. Cuidado, tá? Bom, aqui ó, uma demanda para produção e vegetação de apenas uma saca de café beneficiada. Então, para produzir e crescimento desse café, eu vou precisar de um total de 6,2 quilos para uma saca de café, 6,2 quilos de nitrogênio, 610 gramas de fósforo e 5,9 gramas de potássio. Me parece bem, não é uma fórmula 25-20, chega perto, não é a mesma coisa, mas chega bem perto. Então, qual é o adubo bom para café? Todo mundo usava 25-20. Então, vocês vão ver que nós temos um problema. O Procafé fez o ano passado, o ano atrasado, uma pesquisa no sul de Minas e mostrou que as nossas lavouras estão várias com excesso de potássio. E o excesso, gente, essa adubação tem que ser equilibrada. O excesso também prejudica. Seja um elemento só, tá? Então, análise de solo para que se possa recomendar. O nitrogênio, qual a função do nitrogênio? Ele estimula a formação e desenvolvimento de gemas floríferas, tem uma maior vegetação, ele aumenta o teor de proteínas dos grãos, ajuda no crescimento de internódio. Por que nós temos que ter internódio longo? Internódio mais, você tem variedades com internódios menores, mas eu falo internódio longo, o que significa? Mais grão. Você consegue mais grão na roseta, segurar mais grão na roseta.
A gente brinca, aquela brincadeira quando era criança, o pessoal mais novo vai saber, mas os mais velhos vão. A gente brincava de gatapari, sentava no banco, empurrava, o mais fraco voava fora. Eu era o primeiro a sair, né? Então assim, a questão é essa, você tem que ter a roseta maior, o interior maior para segurar a roseta. E ajuda também no crescimento de fruto, né? O fósforo estimula o desenvolvimento das raízes, dá maior resistência de caule, formação melhorada das flores e maior resistência a doenças. E o potássio que estimula o enchimento de grãos. Se você não tiver potássio, você corre o risco muito grande de ter muito grão xoxo e diminui o xoxamento. E ele enchendo o grão vai diminuir o xoxamento. Bom, aumenta ainda a resistência à seca e a geadas, pragas e doenças e melhora o tamanho e a qualidade dos frutos. Tá? Chamando a atenção para o excesso ou desequilíbrio também, que ele é prejudicial. Tá? O excesso de calcário, você tem deficiência de micronutrientes e talvez de potássio. Eu vou deixar para o Edmundo, vai falar a questão dos micronutrientes, ele vai falar isso aqui de novo. O excesso de nitrogênio, deficiência de boro, cobre, zinco e ferro. E uma maior susceptibilidade à fome e pseudomonas. Então, excesso de nitrogênio, aquelas folhas grandonas. Tá? Quando se faz uma análise foliar que se deve fazer para ver o que está acontecendo, se o que você colocou no chão chegou lá em cima, você vai ver nitrogênio acima de 3, tá? Você pode ter susceptibilidade à fome e pseudomonas. Um fungo e uma bactéria. Excesso de fósforo no plantio, deficiência de zinco e cobre. E excesso de potássio. Excesso de potássio também nossas lavouras tem no sul de Minas, outra pesquisa do Procafé, tem muito potássio. A maioria está com excesso de potássio. E isso causa deficiência de magnésio, que é um elemento essencial na formação do clorofila, deficiência de cálcio e muitas vezes de boro. E o excesso de potássio também, ele causa um problema sério nas lavouras, que é uma predisposição maior para ataque de cercóspora. Tá? Então, essa adubação equilibrada, ela tem que ser, tá, certinha, bem feita. Essa palhada que a gente joga, ela não tem excesso de potássio? Tem. Pode acontecer. Por isso que você tem que fazer acompanhamento no solo e na folha, porque aí você começa a rodar talhão. Aquele lá está faltando, joga no outro depois, senão você pode causar excesso, sim. E aonde tem muita corda de viola, está com excesso de potássio. O meu é o puro. E o excesso de matéria orgânica também, você vai ter deficiência de cobre. Eu falei bem rápido para ver se dá tempo de se fizer alguma pergunta no final. Vou passar para o Edmundo agora aí. Pode ir de lado. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os micronutrientes, que são tão importantes quanto os macros, né? Que ele acabou de falar. Eles são exigidos em pequena quantidade, mas se faltar também, a planta vai mostrar problemas devido à falta desses elementos. O primeiro deles é o ferro, né? Ele tem várias, eu não vou citar não, porque o tempo não vai dar. Ele tem várias importâncias dentro da planta, inclusive uma que é fundamental, que é a formação da clorofila, né? Na formação da clorofila. O sintoma que é bem característico seria dessa folha aqui, né? Que a nervura está bem verde, mas entre as nervuras está bem amarelado e é um sintoma como se fosse uma rede, né? Então é um sintoma bem característico da deficiência de ferro. A deficiência de ferro na nossa região ela não é muito comum não, viu gente? Dá sim, aparece, mas não é muito comum não, porque a maioria dos nossos solos são solos argilosos, são solos que tem bastante ferro. Sintoma de deficiência de manganês. O manganês também tem as suas importâncias dentro da planta, né? Como vocês estão vendo aqui, várias importâncias, inclusive a síntese da clorofila. Já a deficiência do manganês, ela é diferenciada da deficiência, ela é amarelada, começa de cima para baixo, folhas mais novas, e a deficiência ela é diferente da deficiência de ferro, que é diferente também da deficiência de cálcio, que dá nas folhas mais velhas primeiro. Então cada um tem sua diferença em termos de característica. O cobre, que é um outro micronutriente também muito importante, que deixou muito de ser usado, porque começou a ser usado muito fungicida que tinha cobre, e abandonou-se a utilização do cobre, que é um elemento essencial para a planta, e começamos a ter problema inclusive de mancha areolada, que antes só dava viveira, agora está dando também no campo, né? Falta de uso de cobre. O cobre então tem suas importâncias também bem características, e a deficiência dele é esse sintoma aí que a gente chama orelha de zebu, né? Fica parecendo uma orelha de zebu. E
entre as nervuras fica saliente, fica como se fosse para cima, né? Então ela é bem característica mesmo essa deficiência de cobre. O boro é o único elemento aqui que a gente tem uma certa diferença, ele, apesar de ser micronutriente, ele falou que a planta, a boca da planta é a raiz, mas os micronutrientes são aplicados como se fosse injeção na veia, tá? Então tem que ser na folha. O único elemento diferenciado é esse aqui, o boro, que tem que ser de preferência aplicado no chão, para corrigir o problema e para não aparecer o problema também. E para usar o boro no chão, nós temos alguns elementos que podem ser utilizados. Por exemplo, ou eu uso o bórax, ou eu uso ácido bórico, ou eu posso usar o Lexita também, que é o melhor deles dos três. O Lexita hoje parece que o preço está bem mais em conta, está dando para usar o Lexita. Então, dos três, o Lexita seria o melhor. O ácido bórico a gente pode usar no foliar, o bórax não. O ácido bórico a gente pode usar no foliar. Mas o que acontece? Se eu uso ele no foliar, ele escorre pela folha e acaba caindo no solo. Então, na verdade, o boro está indo pelo solo mesmo. Então, o único elemento que a gente tem que se preocupar em aplicar é o bórax no solo e não na folha. A deficiência dele é bem característica também, né? Dá essa formação aí de roseta, de palma aberta, da seca de ponteiro, né? Muito parecido com foma também, né? Que dá seca de ponteiro. E o último elemento, micronutriente importante para o café, chama-se zinco, né? Eu deixei o zinco por último, porque o zinco, para mim, duas coisas, eu já falei para outro grupo, duas coisas que eu aprendi na minha vida, que são, tudo que nós falamos aqui é importante, mas o café não consegue viver nem sem zinco, nem sem calcário. Essas duas coisas aí não tem jeito. São duas coisas que são fundamentais para o café, tá? Então o zinco é muito importante, por quê? Porque ele que vai fazer crescer os internóides. Os internóides é que vão produzir, igual ele falou, que vão aumentar a roseta. Então o zinco é fundamental para o café. E se não existe, se tem a deficiência do zinco, o que acontece aqui nessas fotos? A planta fica toda cheia de pequenos internóides. Vai ficar, você pega na folha, a folha está durinha, né? Está bem coriácea. E não cresce, os ramos não crescem e fica essa anarquia que está aqui, né? Então, gente, esses são os elementos importantes para o café, tanto macro como micro. E nós queremos chamar muita atenção, que o que a gente trouxe para conversar com vocês aqui não é alta tecnologia, não é coisa de outro mundo, igual talvez os outros aí estão falando ótimas tecnologias. Mas é salientar as pequenas coisas que às vezes a gente erra, né? Pequeno produtor, principalmente, é danado para não fazer nem análise de solo e muito menos de folha. E a gente quer bater na tecla dessas duas coisas são fundamentais, tá? Eu peguei essa semana 2 análises de folha para me fazer a interpretação. As duas lá estão com excesso de nitrogênio. Me mostrou excesso de nitrogênio. Quer dizer, o produtor não vai precisar colocar nitrogênio mais. Se ele vai colocar nitrogênio, se ele não tivesse feito isso, o que ele ia fazer? Ele ia fazer outra adubação com 25-20, talvez. O que ia acontecer? Mais excesso de nitrogênio. O que aconteceu com o excesso de nitrogênio? Ele falou, a folha fica o quê? Terra. Isso é um prato perfeito para a foma, né? A foma vem, qualquer ferimento que ela pega, lugar que venta muito, ela deita e rola, né? Bicho mineiro, né? Então essas coisas, análise foliar é importante, porque você vê ali que esse elemento eu não preciso colocar. Isso aí já vai me trazer redução de custo, né? Que hoje a gente tem que fazer tudo na ponta do lápis. Vai melhorar a qualidade do café, que vocês viram aqui que coisa em excesso, nitrogênio em excesso, dá problema de xícara, quebra xícara na hora de avaliação de bebida. Potássio também dá, então todos os elementos a gente tem que ter uma análise de solo, tem que ter uma análise foliar para poder fazer. Isso é muito, uma análise de solo é R$30, uma análise de folha é menos que isso. Qual que é a parceira de fazer análise de folha? Boa pergunta. Análise de folha, eu tenho um colega meu lá de Santana da Varte que ele faz todo mês. Todo mês. Parece exagero, mas não é. Não é exagero não. Pelo menos todo mês ele está monitorando aquilo ali. Agora, se você não faz todo mês, se você puder pelo menos fazer no estado de chumbão, lá para dezembro, faça pelo menos nesse estágio aí. Chumbinho, chumbão. Só mais uma pergunta de novo. Eles falam que os organominerais, que eles vendem mais por menos pra gente,
Sim. A formulação do organo mineral, ele não é o assunto nosso, que vamos falar. Por exemplo, uma das formas que eles estão usando é 1477, totalmente diferente de 2520, né? Está tendo menos nitrogênio, menos fósforo, menos potássio. Eles alegam que a parte orgânica que é misturada ali, eles têm os ácidos fúvicos que vão fazer com que a planta vá comendo aos pouquinhos. Então, apesar que você pôs menos quantidade de adubo mineral, a planta não comer aos pouquinhos, aquela quantidade ali é suficiente para que ela, durante o desenvolvimento, ela possa desenvolver igual uma situação normal que você aplicou só adubo mineral. A vantagem do organo mineral é que você está fornecendo também matéria orgânica, né? Para o solo, né? Está melhorando a questão orgânica do solo. Agora, outra coisa é o seguinte, seja o mineral ou organo mineral, o solo seu tem que estar preparado. Se você não tiver com o solo corrigido, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Nada de solo. E outra coisa, a própria matéria orgânica, quando a decomposição dela, ela libera H+. E isso ajuda a acidificar o terreno. Não a acidez por alumínio que vai atrapalhar a absorção. Mas não quer dizer que ela está atrapalhando. Tá. Estou dizendo que ela ajuda na acidificação total depois, entendeu? Só que acidez total que a gente fala. Mas não essa da matéria orgânica não te atrapalha a absorção. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um cálculo de calagem quando você pegar uma análise de solo. Outra coisa, nós temos organominerais e organominerais. É. Tem que tomar cuidado, você tem que ver a formulação direitinho, como é que é, para você aplicar no solo. Aqui na região eu conheço dois, tem um que eu até indico, o outro eu não indico não. Não, se você pensar no organo mineral, se você misturar melaço mais ureia, é um organo mineral. Sim. É de qualidade? É. Depende do que você vai estar precisando, depende, né? Então temos que ver o que você precisa e o que está sendo fornecido. Você pega um organo mineral que tem muito potássio, você vai aplicar lá no seu que já está carregado de potássio, você vai levar ferro. Então você tem que ter análise foliar e análise de solo para você saber o que você vai fazer lá. E qual que você indica então? Não vamos falar. Depois do segredo você pergunta para ele. Não quero ser processado. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu já, nas minhas palestras que eu faço de outro assunto, aí eu falo muito de preparação de café, essas coisas, né? Então eu não sei como é que eu não fui preso até hoje, porque eu falo...